A língua portuguesa, hoje, ela une quase 300 milhões de pessoas, espalhadas por 4 continentes. Mas como é que esta comunidade global, o mundo lusófono, nasceu? E mais, como é que ela emergiu das cinzas de um dos impérios coloniais mais antigos da história? É essa a história que vamos desvendar. É uma pergunta e tanto, não é? Como é que países tão distantes, com culturas e histórias tão diferentes, acabaram por partilhar um idioma? Para percebermos como, temos de fazer uma viagem no tempo, lá bem atrás, ao início de tudo. A nossa história começa no século XV, na chamada Era dos Descobrimentos. Naquela altura, Portugal e a vizinha Espanha estavam na linha da frente da exploração marítima, numa competição feroz por novas terras, novas riquezas e novas rotas comerciais. E aqui temos um momento-chave. O Tratado de Tordesilhas foi na prática um acordo para dividir o mundo conhecido e por conhecer em 2. Uma linha imaginária traçada no mapa que deu a Portugal controle sobre a rota para a Índia, via África, e, o que foi crucial, garantia um pedaço da América do Sul que viria a ser o Brasil. E o que veio a seguir foi algo de uma escala imensa. Ao longo de séculos, Portugal foi construindo um império vastíssimo. E não era só sobre território, não. Era uma teia complexa de portos comerciais, de colónias e de povoações que levaram a língua e a influência portuguesas aos 4 cantos do mundo. Agora vamos dar um salto no tempo, um salto grande, até ao século XX. O Império ainda existia, claro, mas o mundo à sua volta estava a mudar radicalmente. Sob a ditadura do Estado Novo, Portugal agarrava-se com unhas e dentes às suas colónias, numa altura em que as outras potências europeias já começavam a descolonizar. E aqui a coisa fica complicada, porque havia uma enorme diferença entre o discurso oficial e a realidade no terreno. O regime dizia que não havia colónias, mas sim províncias ultramarinas, partes de um só Portugal. Mas para os milhões que lá viviam, a verdade era outra. Era uma vida sob domínio estrangeiro, muitas vezes com trabalho forçado e exploração. E essa realidade podia ser, e muitas vezes era, brutal. O massacre da Bate-Pá é um exemplo disso. Em 1953, em São Tomé, quando os furros, descendentes de escravos libertos, se manifestaram contra o trabalho forçado, a resposta colonial foi de uma violência esmagadora. Este massacre tornou-se um marco para o nacionalismo local e um sinal do que ainda estava para vir. E de facto aconteceu. A partir da década de 60, a resistência já não era silenciosa. Explodiu numa guerra aberta. E atenção, não foi só um conflito. Foram 3 guerras a acontecer ao mesmo tempo, em 3 pontos diferentes da África. 13 anos. Pensem nisto. 13 longos anos, de 1961 a 1974. Foi um conflito longo e sangrento, uma guerra de desgaste que consumiu uma geração inteira e que sangrou os recursos de Portugal até ao limite. E olhem, até a forma como cada lado chamava o conflito revela tudo. Para o regime, em Lisboa, era a Guerra do Ultramar, uma ação para manter a ordem. Para os movimentos nacionalistas africanos, era sem qualquer dúvida uma guerra de libertação. A mesma guerra, 2 realidades opostas. Como vimos, eram 3 frentes de batalha. Em Angola, uma luta complexa, com 3 grandes movimentos a disputar o futuro do país. Na Guiné-Bissau, a luta foi liderada pelo PAIGC. E em Moçambique, era a Frelimo que estava na vanguarda. Cada território com os seus próprios movimentos, as suas próprias lutas. É importante dar um rosto a esta resistência. Amílcar Cabral é um exemplo perfeito. Ele era mais do que um líder de guerrilha. Era um intelectual brilhante, formado em Lisboa, que conseguiu criar uma visão poderosa de libertação. Ele tornou-se um símbolo da luta pela autodeterminação de uma nova geração de líderes africanos. E é aqui que a história dá uma reviravolta daquelas mesmo inesperadas. A guerra que estava a ser travada a milhares de quilómetros, em África, não ficou por lá. O seu impacto fez ricochete e acabou por derrubar a própria ditadura de 48 anos em Portugal. Então, como é que isto aconteceu? Bem, a conta é simples. A guerra tornou-se impossível de sustentar. Os custos em vidas e em dinheiro eram altíssimos e não havia uma vitória à vista. O descontentamento dentro do próprio exército português chegou a um ponto de não retorno, e isso levou diretamente ao golpe militar de 25 de abril de 1974, a Revolução dos Escravos. Esta análise resume tudo na perfeição. É impossível separar a luta pela democracia em Portugal das lutas pela libertação em África. As 2 histórias estão completamente interligadas. A queda da ditadura foi, em grande parte, uma consequência direta do beco sem saída que era a guerra colonial. E de repente, tudo mudou. Com o fim da ditadura em Portugal e o fim da guerra, nasceu uma nova realidade.
As antigas colónias tornaram-se países independentes, e das cinzas do Império, algo de novo, uma nova forma de comunidade, começou a surgir. Esta nova relação ganhou um nome e uma estrutura, em 1996, a CPLP. A ideia desta vez era completamente diferente. O objetivo já não era o domínio, mas sim a cooperação. Ligar estas nações, unidas pela história e pela língua, como parceiros e como iguais. E a comunidade não ficou estática. Começou com 7 membros fundadores, mas cresceu. Timor-Leste juntou-se em 2002, depois da sua própria e duríssima luta pela independência, e em 2014 a Guiné Equatorial tornou-se o 9º membro, mostrando que esta é uma história que continua a ser escrita. E hoje, quando olhamos para este mundo lusófono, uma coisa salta à vista: o enorme peso demográfico do Brasil. O Brasil sozinho representa quase 3/4 de todos os falantes de português. É uma realidade que muda por completo o centro de gravidade e a dinâmica de poder dentro desta comunidade, muito longe das suas origens imperiais. O que nos deixa com uma pergunta para refletir. Será que o mundo lusófono e a CPLP representam hoje uma verdadeira comunidade de iguais, unidos por uma língua e por uma história? Ou será que os seus contornos ainda são, de alguma forma, assombrados pelos ecos de um império que levou séculos a construir e que ruiu numa década de guerra? A resposta, muito provavelmente, vive algures nesse espaço complexo entre as duas ideias.